Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar com a nossa aula de eletrólise, falar um pouquinho sobre o alumínio, tá? Que é o metal aí dos mais utilizados no mundo, né? Juntamente com o ferro, tem muitas aplicações. E como é que esse metal é obtido? Tá? Esse assunto já foi abordado pelo Enem, tá pessoal? E é uma das eletrólises mais bonitas que existe, tá? Existe uma questão que foi colocada no Enem há pouco tempo, e, na verdade, o Enem vem abordando esse assunto já há alguns anos, sempre com algumas questões relacionadas ao alumínio, às vezes com estequiometria, às vezes com eletrólise, tá? Vamos ver então como é que acontece a eletrólise do alumínio, tá? Que é a partir do seu minério, que é a bauxita. Vamos lá. Para quem não sabe, é importante, a bauxita é o minério que contém o óxido de alumínio, tá? O óxido de alumínio. Esse óxido de alumínio ele pode ser hidratado com alguns mols de moléculas de água, tá? Por isso esse M, que é um valor indeterminado, mas algumas impurezas, tá? O que acontece? Existe um processo prévio de purificação, tá, pessoal? Esse processo prévio de purificação envolve etapas de separação físicas, mecânicas, tá? Em seguida, a gente vai ter apenas o óxido de alumínio, ok? Muito bem. A partir daqui é onde começa a acontecer o processo de eletrólise, quando nós temos apenas o óxido de alumínio. Bom, primeiro, uma informação importante é que o ponto de fusão do óxido de alumínio é um pouco alto, é na faixa dos 2000 graus. Bom, como é uma substância que é insolúvel em água, então não se pode fazer a eletrólise aquosa, tá? E também a eletrólise aquosa não é indicada para esse caso, porque a gente não ia conseguir obter alumínio. Depois eu explico por quê, tá? Então, nesse caso, se coloca um fundente, então é adicionado aqui um fundente, que no caso vai ser a criolita. A criolita é uma substância que tem fórmula Na3Al, e esta substância ela vai fazer com que haja uma redução do ponto de fusão do alumínio de 2000 para 1000 graus, em torno de 1000 graus. Então, isso é um ganho energético e, consequentemente, econômico muito importante para a indústria, porque você vai consumir menos energia e vai tornar o processo mais executável, beleza? Ok, pessoal? Bom, a cuba eletrolítica, onde vai ser produzido o alumínio, vamos lá, vai ser mais ou menos assim. Desculpa aqui as coisas. Bom, aqui teremos a nossa fonte de energia, tá? Polo positivo, polo negativo. Aqui nós teremos um eletrodo, dois eletrodos, três eletrodos, ok? Aqui teremos
Mais ou menos assim, ok, pessoal? Vamos lá. Bom, nós teremos então 3 eletrodos. Esses 3 eletrodos são de grafite, tá, pessoal? Carbono grafite. Esses 3 eletrodos, eles vão estar ligados vou botar aqui uma barra. Vamos botar aqui uma barra para facilitar a compreensão, tá? Ok. E essa barra, ela vai estar conectada ao polo positivo da bateria, tá? Da fonte de energia. Essa parte aqui que eu separei para vocês, essa parte aqui, ó, da cuba, desculpa aí pelo desenho, tá, pessoal? Desculpa pelo desenho. Esse vai ser um outro eletrodo que nessa cuba é um pouco diferente. É uma espécie de caixa que é colocada dentro da cuba, tá? Para envolver a cuba. E essa caixa, ela é uma caixa de ferro, tá, pessoal? Essa caixa aqui é uma caixa de ferro. Não é um ferro qualquer, tá? É um ferro com um certo melhoramento, tá? Um certo tratamento. Esse eletrodo, ele vai ser ligado aqui no polo negativo da fonte de energia. Tá, pessoal? Então, vamos considerar que toda essa malha aqui que eu coloquei de violeta aqui tracejado seja o eletrodo de ferro, tá? Ligado ao polo negativo da fonte, tá ok, pessoal? Isso aqui é uma fonte de energia, tá? Que pode ser uma bateria, pode ser um gerador também, beleza, pessoal? Então, nós temos mais ou menos esse desenho. O que vai acontecer? Essa eletrólise é a eletrólise ígnea, tá? Eletrólise ígnea, olha aí, ó. Como é que ocorre? O material, que no caso é o óxido de alumínio, ele vai ser colocado dentro dessa cuba, tá? E essa cuba vai estar a uma temperatura bastante alta. Então, é colocado aqui o Al2O3, tá? Não é adicionado água, tá, pessoal? Não é adicionado água. É adicionado apenas a substância a uma temperatura bastante alta, no caso aqui, próximo dos 1000 graus, para que ocorra, tá, a fusão desta substância. Então, a substância vai fundir, ela vai passar do estado sólido para o estado líquido, tá? Então, vai ser alcançado ali o seu ponto de fusão. Logicamente que existe uma ajuda, não esqueçam, existe um fundente, que é uma substância que é colocada e que sua sinergia com a substância em foco, no caso o óxido de alumínio, a sinergia entre as duas, ou seja, o relacionamento entre as duas faz com que o ponto de fusão baixe para próximo dos 1000 graus, tá? Então, nessa temperatura, o que é que vai acontecer? Nós vimos lá em química geral que os compostos iônicos, quando eles são fundidos, então, como os compostos iônicos são formados, tá, por estruturas cristalinas, que formam retículos cristalinos, tá, pessoal? E que se condensam numa estrutura que geralmente tem uma forma definida, tá? Que aí pode ser derivada da forma cúbica, da geometria cúbica, ou outras, tá? Essa geometria, ela se desfaz. Esses retículos cristalinos se desfazem. E aí, os íons, cátions e ânions são liberados. Então, se a substância for cúbica, tetragonal, romboédrica, ortorrômbica, hexagonal compacta, não importa. Chegando no seu ponto de fusão, a gente vai ter uma ruptura, tá, dessa estrutura cristalina, e aí a gente vai ter a liberação dos íons, ou seja, dos cátions e dos ânions. No caso aqui do óxido de alumínio, a gente vai ter a liberação dos íons
alumínio mais 3, tá? E dos íons óxido. O oxigênio, quando ele está na forma iônica, ele forma o íon óxido. Ok, pessoal? Então, entendendo isso aqui já é um bom começo para a gente poder seguir. Isso aqui, ó, é líquido. Tá? Isso aqui é líquido. Isso aqui não é aquoso. Tá ok, pessoal? Eu vou, então, ó, essa aula aqui está sendo gravada na minha casa. Então, eu vou aqui apagar essa parte de cima para mostrar a vocês as equações, como é que vão ficar. Tá certo? Vamos lá. Vamos lá. O que é que vai acontecer? A gente vai ter aqui, agora, o alumínio como cátion, tá? E a gente vai ter o íon óxido como ânion. Isso aqui todo mundo já sabe, tá? Vamos lá. As barras de grafite, elas vão estar eletrizadas, tá? Porque a gente sabe que quando elas são ligadas no polo positivo, elas vão ficar deficientes de elétrons, tá? Então, os elétrons foram retirados aqui da superfície dessa barra, dessas 3 barras. O que vai acontecer? Como ela vai estar com uma deficiência de elétrons, então, aqui não tem muito o que escolher. Como no caso anterior que a gente fez, tá? Que tinha que escolher entre o íon do eletrólito e o íon da água, aqui a gente não tem o que escolher muito. São apenas 2 íons. Então, o íon negativo, que no caso aqui é o ânion, é o óxido, ele vai ser atraído para as barras de grafite. Não tem muito o que escolher. Então, o óxido, ele vai ser atraído para as barras de grafite, tá? E vai acontecer o seguinte, a gente vai ter aqui então, ó, esse íon óxido, desculpa aqui, tá, pessoal? Esse íon óxido, O-2, como ele tem excesso de elétrons, ao ser atraído para as barras de grafite, a barra de grafite tem deficiência de elétrons. Então a barra de grafite vai puxar esses elétrons para ela. Como ela tem deficiência de elétrons, vai tirar elétrons do íon óxido. O que é que vai acontecer? O íon óxido ele vai passar de O-2 para O0. Vai perder 2 elétrons. Vai perder 2 elétrons, tá? Muito bem. Só que o oxigênio, a gente sabe que o oxigênio, quando ele está no seu estado fundamental, tá? Ele se liga a outro átomo de oxigênio para formar moléculas de O2, tá? Os ametais, os não metais, né? E os gases, geralmente eles fazem esse tipo de mecanismo, tá? Se ligam a outros para formarem moléculas diatômicas. É o que ocorre com o oxigênio. Então, o oxigênio vai formar o gás O2. Então, se são 2 átomos de oxigênio, aqui vão ser 2 ânions. Então, 2 ânions oxigênio chegam aos eletrodos de carbono grafite, tá? Perdem seus elétrons e vão se tornar moléculas de O2. O que vai acontecer agora, professor? Como são 2 aqui, ó, 2 vezes menos 2, menos 4. Vamos pensar. Cada ânion óxido vai perder 2 elétrons. Como chegam 2 ânions de uma vez, tá? Então, eles vão perder, na verdade, 4 elétrons. Então, aqui, ó, eu vou tirar esse 2, vou corrigir e vou colocar aqui 4, porque são 2 ânions por vez. Tá ok, pessoal? O que vai acontecer aqui, professor? Aqui vai acontecer que vai borbulhar, vou colocar de verde, tá, pessoal? Vou colocar de verdinho, ó. Aqui vai borbulhar gás oxigênio, ó. Vou colocar 2 bolinhas aqui, ó. Vai borbulhar gás oxigênio. Isso no começo. Por enquanto, vai borbulhar gás oxigênio. Tá ok? Vamos para o alumínio. O alumínio, que é positivo,
ele vai ser atraído para o polo negativo, tá? Onde é que está o polo negativo? Em toda a cuba eletrolítica há uma superfície, tá? Que é uma caixa de ferro, há uma superfície que está ligada ao polo negativo da fonte, do gerador. Então o alumínio ele vai ser atraído para todos os lados, tá? Quando o alumínio é atraído, o que é que vai acontecer? O alumínio mais 3, ele vai ganhar elétrons. Por quê? Porque onde ele está sendo atraído, está carregado de elétrons. Tá? Está com excesso de elétrons. Então ele vai ganhar elétrons. Interessante. Quantos elétrons o alumínio vai ganhar? Para poder ele neutralizar sua carga, ele vai ganhar 3. Tá? Eu falo 3, pessoal, mas são 3 mol, tá? Sempre a gente tem que pensar em mol, tá ok? Então 3, e ele vai para o estado de oxidação 0. Quando o alumínio vai para o estado de oxidação 0, a tendência de um metal, quando está no seu estado de oxidação 0, a tendência é que ele forme um sólido. Mas nesse caso, como a temperatura do sistema é alta, próximo dos 1000 graus, o alumínio não vai formar um sólido. Vou colocar de vermelho, tá? O alumínio vai continuar na fase líquida, porém agora na forma de alumínio mesmo, alumínio metálico, tá? Vou colocar assim, ó, de vermelho. E como o metal ele tem uma densidade maior, o alumínio vai começar a se concentrar no fundo da cuba eletrolítica. O que é que vai acontecer? Ele vai, aqui tem um dispositivo que abre, desculpa aí meu desenho, e esse dispositivo vai abrir e vai começar a escoar o alumínio para ser acondicionado em outro lugar. Tá, pessoal? Então, o alumínio ganha elétrons, passa para o estado líquido, passaria para sólido se fosse numa condição de temperatura padrão, tá? Aí é uma temperatura ambiente, no caso. Mas nessas condições aqui de temperatura, tá? Não há condições do alumínio se solidificar, tá? Ele vai ficar no estado líquido e vai ser recolhido. Beleza. Olha só. Essa reação aqui, tá? Essa reação aqui é a reação que acontece no polo positivo, tá? Ó, a reação do óxido, a reação que acontece no polo positivo. Essa reação é a reação de oxidação, tá? Reação de oxidação. Beleza? E a reação do alumínio, o alumínio ganhou elétrons, é a reação de redução. Tá? Nunca esqueçam que a reação de oxidação acontece no ânodo, e a reação de redução acontece sempre no cátodo. Tá? Então, a reação de oxidação sempre no ânodo e a reação de redução acontece sempre no cátodo. Tá? Ok, professor, já acabou aí? Não, não acabou aí. Tá, pessoal? Ainda tem mais uma coisinha. Vamos lá. Esse eletrodo de grafite, formado automaticamente, né, de carbono, muitos autores dizem que é um eletrodo de carvão. Tá? E o grafite ou o carvão, ambas aí as formas, é uma espécie que tem muita afinidade pelo oxigênio. Tá, pessoal? Bastante afinidade pelo oxigênio. Tá? A gente vai ver que vai ter uma reação aí paralela já já. Tá certo? Antes, nós vamos ajustar a nossa reação aqui, ó. A nossa reação da célula eletrolítica. Tá? Vamos somar essas duas reações. E hoje nós estamos com uma questão aqui diferente. Tá? Os processos eletroquímicos, sejam eles de pilhas ou de eletrólise, os elétrons circulam dentro de um sistema, tá? De maneira espontânea ou não. Tá, pessoal? Em pilhas é espontâneo, em eletrólise não é espontâneo. Por que não é espontâneo? Porque a fonte de energia é que faz com que haja essa primeira movimentação, tá? Então não é espontâneo. Aqui nós temos, ó, o número de mols de elétrons diferentes. Isso não pode dentro de um sistema fechado. Não há fuga de elétrons, tá?
sistema é fechado, o balanço de massa e o balanço eletrônico tem que fechar, tá ok? Então, como nós temos 4 e 3 elétrons, 4 mols e 3 mols de elétrons, nós temos que deixar isso aí com o mesmo valor, com o mesmo número. Então, nós vamos aderir aí à matemática, né, para encontrar o mínimo múltiplo comum. E entre 3 e 4, né, vocês lembram lá de matemática, entre 3 e 4, a gente tem o mínimo múltiplo comum, que é 12. Então, eu vou multiplicar toda essa equação aqui, ó. Vou pedir a vocês, aqui, ó, licença, ó. Aqui vou multiplicar toda essa equação por 3 e vou multiplicar toda essa equação por 4, tá? Vou, pessoal, desculpa aqui, ó, apagar aqui, para não causar confusão. Vou apagar aqui e vamos fazer então essa operação, tá certo? Então, ó, multiplicando toda essa equação por 3, vamos ter aqui, ó, 3 vezes 2, 6, aqui 3, e aqui 3 vezes 4, 12. Aqui, toda essa aqui por 4, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 3, 12, e aqui 4 vezes 1, 4, tá ok? Muito bem. Feito isso, agora a gente já pode somar nossas duas equações, ó. Cancelando os elétrons, tá? E os elétrons apenas, eles ficam dentro do sistema trocando de lugar. A gente pode somar nossas duas equações. Somando nossas duas equações, vamos ter aqui, ó. Vou colocar alumínio primeiro. Alumínio mais 3, mais óxido, tá? Tudo isso líquido, dando alumínio líquido, tá? Mais O2. E esse O2 gasoso. Ok? Colocando agora os coeficientes, né? 4, 6, 4 e 3. Vamos fazer aqui a contagem de cargas. 4 vezes 3, 12. 6 vezes menos 2, menos 12. 12 com menos 12, 0. E aqui o alumínio, estado de oxidação 0. Oxigênio, também estado de oxidação 0, tá? Então 0 de um lado, 0 do outro. Beleza. Fechou o nosso sistema aí de reações no cátodo e no ânodo. Entretanto, as moléculas de oxigênio que foram formadas aqui, elas vão proporcionar para nós uma reação paralela. Essas moléculas de oxigênio, tá, gasosas, elas vão reagir com o carbono sólido, com o carbono aqui da barra de grafite, formando CO2 gasoso, tá? E agora eu vou colocar aqui de violeta, tá? Moléculas de CO2. Tá, ó. Moléculas de CO2. E essas moléculas de CO2 vão começar a borbulhar e automaticamente esses eletrodos de grafite vão começar a perder massa. Isso é muito legal. Ué, Marcelo, por que vão começar a perder massa? Galera, o carbono do eletrodo está reagindo com o gás oxigênio formado. Então, esses eletrodos vão começar a perder massa. Com o tempo, esses eletrodos têm que ser trocados. Tá? É uma coisa que eu não falei na última aula, mas o ânodo, geralmente, em algumas eletrólises, tá? Em muitas delas, na verdade, o ânodo ele sofre algum tipo de corrosão e tem que ser trocado com o tempo. Tá? Então, no caso aqui, o carbono ele reage com um dos produtos, que é o gás O2, formando um novo produto, que é o CO2, uma reação paralela, tá? Portanto,
trazendo uma corrosão para o ânodo e esse com o tempo tem que ser trocado. Tá ok? Vamos agora ver uma aplicação, tá? São duas questões que o Enem já veio de 2012 para cá explorando acerca desse assunto. Estamos aqui agora com duas questões que caíram no Enem de 2012 para cá, do conteúdo de eletrólise, tá? Essa aqui fala o seguinte, ó. O alumínio é um metal bastante versátil, pois, a partir dele, podem-se confeccionar materiais amplamente utilizados pela sociedade. A obtenção de alumínio ocorre a partir da bauxita, que é purificada e dissolvida em criolita fundida e eletrolizada a cerca de 1000 graus. A liberação do gás dióxido de carbono formado a partir da reação de um dos produtos da eletrólise com o material presente nos eletrodos. O ânodo é formado por barras de grafita submergidas na mistura fundida. O cátodo é uma caixa de ferro coberta de grafita. A reação do processo, tá, pessoal? Aqui é a reação. A reação do processo é. Então nós temos aqui aquela reação, tá? Sendo que aqui ele coloca o carbono, tá? Que reage com o oxigênio e forma CO2, tá, pessoal? Ele não coloca a reação do oxigênio formando O2. Ele já coloca o carbono formando o CO2, tá? Vamos lá. Na etapa de obtenção do alumínio líquido, as reações que ocorrem no cátodo e no ânodo são. Preste atenção aqui numa coisa, né? Vamos lá, para quem não entendeu ainda. De fato, ele coloca o óxido de alumínio formando alumínio líquido, beleza? Ok? E ele coloca o carbono grafite que está no eletrodo formando CO2 que vai embora para o ambiente. Ok? Ele despreza, tá? Ignora o oxigênio. Tudo bem, pessoal? Tudo bem, não tem nenhum problema não. Ele quer saber quais são as reações que ocorrem no cátodo e no ânodo. Preste atenção, tá? As reações do cátodo e do ânodo. O CO2 ele vai surgir com um ator extra aí nesse filme, tá? Ele surge como um ator extra. Um ator convidado, né? Tem, né, nos filmes, né? Ator convidado, pelo menos no meu tempo tinha, né? Nas novelas. Ele aparece como um ator convidado. Mas, nos eletrodos, as reações químicas, elas vão aparecer apenas para os elementos que compõem o óxido de alumínio, que são alumínio e oxigênio. Vamos lá? Na eletrólise, nós vimos que o alumínio, tá? O íon alumínio, ele ganha elétron e vai para alumínio zero. Continua no estado líquido, né, pessoal? Porque a temperatura é uma temperatura bastante alta. E essa temperatura alta vai manter o alumínio no estado líquido, tá? Então nós temos essa reação aí do alumínio. Essa reação acontece, tá, no cátodo. Por quê? Porque no cátodo é onde tem a redução. Então, essa reação acontece no cátodo. É uma reação de redução. Tá? É uma reação de redução. Vou deixar uma dicasinha para vocês aqui, tá? Essa é uma dica para vocês. O outro é o oxigênio. O oxigênio, que é o íon óxido, como ele vai para o polo positivo, como ele é um íon negativo, né, ele vai ser atraído para o polo positivo. Vejam, cátions são atraídos para o cátodo. Ânions vão ser atraídos para o ânodo.
E no ânodo acontece o quê? Oxidação. Tá? No ânodo acontece a oxidação. Alumínio, que é um cátion, foi atraído para o cátodo. Se ele é positivo, foi atraído para um polo negativo. Recebeu elétrons, redução. O ânion, que é o óxido, ele é negativo. Ele foi atraído para o ânodo. O ânodo é um polo positivo. E ele foi fazer o quê? Perder elétrons, porque ele tem elétrons em excesso. Tá? Quando ele perde elétrons, ele se transforma em O2, tá? Aí é gasoso, tá, pessoal? E a gente viu que acontece a perda de elétrons. Já colocando balanceadozinho, né? A gente viu que aqui são 2, tá? Aqui são, na verdade, aqui são 2, realmente, aqui são 2 e aqui são 4, tá? Muito bem. São essas duas reações que vão acontecer nos eletrodos inicialmente com as espécies químicas, tá? Que fazem parte do Al2O3. Vamos fazer a reação global? Ó, fazendo a reação global. E aí, lembrem-se, fazendo a reação global, eu preciso multiplicar isso aqui por 4 e isso aqui por 3. Então, fazendo a reação global, isso aqui vezes 4, isso aqui vezes 3, para que haja o completo balanceamento aí das espécies químicas. Lembrando, vamos lá, como é que ficou? Ficou alumínio mais 3, tá? Alumínio mais 3 líquido, reagindo com o óxido líquido também, formando alumínio no estado fundamental líquido, mais O2 gasoso, tá? Ajustando aqui os elétrons, 4 vezes 3, 12, 3 vezes 4, 12, tá? Só não vou repetir, tá, pessoal? Mas aqui, ó, 4 alumínios, tá? Multiplicando por 3 aqui, ó, 6 óxidos e 3 oxigênios. Essa foi a reação que aconteceu nos eletrodos, tá? Inicialmente. Vamos procurar aqui? Vamos procurar aqui nas alternativas. Vamos lá. Na letra A, alumínio ganha elétron, beleza, no cátodo. No ânodo, óxido perdendo elétrons, beleza, né, pessoal? Perdendo elétrons, ok. E depois, o oxigênio reagindo com o carbono formando CO2. Beleza, tá? Beleza. Eu já posso afirmar aqui para vocês, tá? Que essa reação aqui, ó, é a nossa resposta. Tá? Por quê, professor? Porque realmente no cátodo houve a redução do alumínio, tá? No ânodo, o íon óxido foi lá, perdeu o elétron e se transformou em gás oxigênio, tá? E no mesmo ânodo, as moléculas, as bolinhas de oxigênio borbulhando, reagiram com o material do ânodo, que é a grafita, formando CO2. Então, já cravo aqui que a resposta é a letra A. As demais letras, tudo bem, tá? Alumínio, aí carbono com CO2 no cátodo, está errado, essa reação não ocorre no cátodo, tá? Na letra B, oxigênio perdendo elétrons do cátodo, errado. No cátodo acontece redução, essa reação não acontece no cátodo. Aqui na letra E, novamente, essa reação não ocorre no cátodo. E por último, na letra C, alumínio ganhou elétron, tudo bem, ganhou elétron, tá? E depois, no mesmo cátodo, oxigênio perdeu elétrons, não, pessoal. Essa reação aqui ela não acontece no cátodo, ela acontece no ânodo. Então, ó, uma reação no cátodo e duas reações no ânodo, tá? No ânodo acontece a oxidação do íon óxido, transformando-se em oxigênio molecular. E no ânodo acontece a reação do oxigênio molecular com um carbono grafite, formando moléculas de CO2. Tá? Então, resposta dessa questão, resposta letra A. Ok? Vamos para mais uma questão. Vamos para mais uma questão. Vamos lá. A
A obtenção do alumínio dá-se a partir da bauxita, que é purificada e eletrolizada numa temperatura de 1000 graus. Vejam que o texto é o mesmo, né, pessoal? Vejam que o Enem é bem pragmático, né? Aqui ele coloca já a quantidade de moléculas que tem, tá, de água nesse material, né, na bauxita. Quando aparece isso, significa dizer que é um óxido hidratado. Esse pontinho aqui não significa um sinal de multiplicação, mas sim de associação, tá? São substâncias hidratadas. E o grau de hidratação aqui é 3, ou seja, é uma molécula, não é uma molécula, no caso que é um óxido, né? É um óxido trihidratado, tá? Na célula eletrolítica, o ânodo é formado por barra de grafite ou carvão, que são consumidas no processo de eletrólise, com formação de gás carbônico, e o cátodo é uma caixa de aço coberta de grafite. A etapa de obtenção do alumínio ocorre no... Vamos lá. O alumínio, ele sofre processo de redução, né, pessoal? Olha aqui o alumínio. Ele sofre processo de redução, e a redução acontece sempre no cátodo, tá? Isso é uma questão bem simples, né? Para ninguém zerar. Acontece no cátodo, vamos ler a letra B. Acontece no cátodo com redução do carvão na caixa de aço. Não acontece isso, tá? O carvão vai sofrer oxidação no ânodo lá, o grafite, tá? A caixa de aço, ela permanece intacta. Ele diz que a caixa de aço é recoberta com grafita. Ó, uma caixa de aço. Essa informação é importante. Por quê? Porque a questão da grafita é um ótimo condutor, tá, pessoal? Então nós temos lá uma caixa de aço. Deixa eu colocar aqui para vocês mais ou menos o desenho. Tá aqui, ó. Essa é a célula, a cuba eletrolítica, né? Então, nós temos aqui, vamos supor que aqui nós tenhamos, então, a caixa de ferro, ou de aço lá. Eu falei que é um ferro que foi tratado, né? Esse tratamento do ferro, justamente, é uma etapa de proteção para que ele não sofra nada. Tudo bem? Tá aqui. Ele diz que essa caixa de aço é coberta com grafita. Beleza. Ela pode ser coberta com grafita. Tá? Vamos botar aqui grafita. As pintinhas pretas aqui. Para que serve a grafita? Nesse caso, a grafita melhora a condutividade. Tá certo? Mas lembrando que esse eletrodo, tá? Esse eletrodo é o eletrodo que está ligado lá no polo negativo do gerador. Esse eletrodo é o cátodo. Tá? Esse eletrodo é o cátodo. Esse eletrodo vai fazer com que os cátions ganhem elétrons. Ó, o alumínio chega lá e ganha elétrons. Tá? Quem está no cátodo, o eletrodo que compõe o cátodo, ele jamais é afetado. Ele não sofre nenhum tipo de corrosão. Tá? Por quê? Porque ele apenas vai ceder elétrons para as espécies químicas que chegam, porém, ele não foi afetado na sua constituição. Tá? O ânodo, que é ligado ao polo positivo, tá? O ânodo ele pode sofrer reações. Geralmente o ânodo, nas células eletrolíticas, ele pode sofrer alguma reação química, ele pode ser oxidado. Tá? Inclusive, existem várias pesquisas, tá, com relação aos ânodos que se degradam menos. Tá, pessoal? Por que, professor, que o ânodo se degrada mais? Porque no ânodo acontecem reações de oxidação. Tá? Então, geralmente, é um eletrodo que pode, vamos dizer assim, sofrer alguma consequência, assim como a grafita sofreu nessa eletrólise. Ok? Então, não vai acontecer nada com a grafita aqui. Ok, pessoal? E outra resposta também. A grafita não vai se reduzir, o carvão não vai se reduzir, porque quando o carbono está na forma de grafite ou grafita, o seu estado de oxidação já é zero. Então, ele não vai se reduzir além de zero. Tá, pessoal? Letra B, então, não é. Letra A não é, porque o alumínio não se forma no ânodo. Letra B está errada, porque não há redução do carvão. Letra C, cátodo, beleza. Com oxidação do alumínio, falso.
o alumínio ganha elétrons. Tá? Então, não é oxidação isso. Letra D, no ânodo, falso. A redução do alumínio acontece no cátodo. E letra E, que é a resposta, vou logo cravar aqui a resposta, letra E. No cátodo, a etapa de obtenção do alumínio ocorre no cátodo, tá? Com fluxo de elétrons da barra de grafite para a caixa de aço. Vamos entender isso. Professor, agora complicou, vamos entender isso. Barra de grafite. Aqui é a barra de grafite. E aqui é a caixa de aço. A barra de grafite está ligada num polo positivo lá no gerador. Lembra daqueles elétrons que a gente contabiliza aqui, faz aquela conta, né? E aqui ficam 12. E aqui ficam 12. Esses elétrons, eles apenas saíram do polo positivo para o polo negativo. Tá? Eles apenas saíram. Professor, qual é a função do gerador? O gerador é uma fonte de energia que, através de uma carga, tá? de uma sobrecarga elétrica, na hora que ele joga aquela sobrecarga elétrica no sistema, o gerador vai impulsionar que elétrons saiam de um polo para o outro. Tá? Um polo vai arrancar elétrons do outro. Tá certo? O polo negativo arranca elétrons do polo positivo. Tá? Então, quem está ligado lá no polo negativo vai receber elétrons. Quem está ligado lá no polo positivo perdeu os elétrons. Tá? Então, os elétrons que vão circular dentro do circuito, dentro do sistema, lá dentro da cuba, esses elétrons eles foram arrancados de um eletrodo e colocados em outro. O trabalho que fez isso acontecer foi proporcionado pelo gerador. Tá? É diferente da pilha. Na pilha, o trabalho gerado foi um trabalho espontâneo. Tá? Trabalho espontâneo. Na eletrólise, esse trabalho ele foi jogado para dentro do sistema através de um circuito externo. Quem é o circuito externo? É o gerador. Tá? Então, a grafita, que é o polo positivo, ela teve seus elétrons arrancados. E esses elétrons foram para o polo negativo, que é o polo formado de aço, com a cobertura de grafita também. Tá? Então, esses elétrons começam a circular aqui dentro. Eles saem daqui e vêm para cá. Tá? Saem do ânodo e vão para o cátodo. O que acontece no cátodo? As espécies químicas positivas, vamos lá. Um alumíniozinho mais aqui, o alumínio mais 3. Ele é atraído para o cátodo, ganha elétrons, tá? E se reduz formando alumínio metálico. E aqui, vamos colocar de laranja. Os íons óxido chegam na grafita, não tem elétrons. Por quê? Os elétrons da grafita foram para o cátodo. O que acontece? O íon óxido deixa os seus elétrons aí. Professor, mas se o íon óxido deixa o elétron aqui, não era para esse polo já ficar negativo? Não. Porque a todo momento que o circuito está ligado no gerador, o gerador está tirando elétrons daqui e jogando no polo do cátodo. Tá, pessoal? Então isso nunca acaba, só vai acabar quando a matéria-prima acaba. Então só acaba quando esse eletrodo de grafite se corrói completamente. Beleza? Então, duas questões para a gente poder aplicar e exemplificar. Tá, pessoal? Eu aguardo vocês no meu